A paz de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão me assistindo neste momento. Meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre as coisas de Deus? Então, meus queridos, hoje vamos falar sobre humildade. Muitos servos de Deus aí, muitas servas de Deus não têm esse dom da humildade e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas por que eu estou falando hoje sobre humildade? Porque uma certa vez eu fui fazer uma visita a uma irmã e aí quando eu cheguei até a casa dela, lá tinha uma serva de Deus também que trabalhava com ela. Fazia lá o serviço doméstico da serva de Deus. E aí, quando eu cheguei, era uma jovem, né, que estava lá fazendo serviço doméstico na cozinha e tal. E nós começamos a conversar ali. E naquele momento eu perguntei lá a irmãzinha que estava ali na cozinha, se ela queria ajuda, se ela queria algum tipo de ajuda, né? Eu falei, minha irmã, quer que eu te ajude em quê? A irmã tá precisando de alguma ajuda aqui? Aí a serva de Deus, ou seja, era a patroa, falou comigo, não, irmã, pode deixar porque ela trabalha aqui em casa. Aí eu falei, mas se a irmã estiver precisando de alguma ajuda, pode falar. Ela, não, deixa aí que ela faz os serviços. E aí ela falou de uma forma assim dura, né? Ela falou assim, ela ganha pra isso, irmã. Pra fazer as coisas dentro de casa. Então naquele momento eu não senti nenhuma humildade da parte da irmã. Da forma que falou com a outra irmãzinha. Então tem muitos irmãos que estão na igreja e não tem humildade, não tem, infelizmente não tem o dom da humildade. Às vezes tem um poder aquisitivo maior, tem condições de se vestir bem, tem condições de calçar bem. E aí na igreja tem aquelas pessoas com poucas condições financeiras que não têm condições de se vestir tão bem arrumado quanto aquele outro irmão. Um exemplo que eu estou dando aqui para a Irmandade entender melhor. E tem certos irmãos que chegam, né, e fazem acepção de pessoas, acepção de irmandade, né? Escolhe mais aqueles que têm um poder aquisitivo maior para fazer mais amizade, para se aproximar mais, para ter prazer em saudar com a paz de Deus. E tem outros que ficam ali excluídos. Por quê? É o que tem menos condições financeiras. Tem irmãos que ele visa isso, então não se aproxima muito daqueles que não têm a condições financeiras nivelada a dele. Tem uma separação, tem um ego, né? Ele tem um ego maior. Muitas das vezes quando vê lá um servo de Deus lá, né? Na humildade ali, com as roupinhas simples, o calçado simples, aquele irmão passa, aquela irmã passa todo bem vestido e nem olha para o irmãozinho do lado, nem enxerga. Muitos irmãos, infelizmente, são assim. E isso não acontece nem só na Congregação Cristã no Brasil, como em várias igrejas. Né? Muitas igrejas têm isso, tem a separação ali dos irmãos, tem uma separação ali de irmãos. O que tem um poder aquisitivo maior sempre se aproxima daqueles que têm também as mesmas condições financeiras. Eu sou uma pessoa humilde e eu gosto muito da humildade, eu gosto muito da simplicidade. Quanto mais aqueles lugares humildes que eu me sinto bem. Eu sinto aconchego, sabe? Sabe aquelas igrejinhas que ficam lá no interiorzinho, bem simples? Eu amo ir congregar nessas igrejas simples, porque eu sinto a simplicidade dos irmãos, a humildade dos irmãos, o amor, o carinho, o aconchego. E muitas das vezes nessas igrejas muito grandes, você não vê isso. Você vê uma irmã lá, uma mais bem vestida que a outra, um irmão mais com um terno melhor do que o outro, o véu, um mais bonito do que o outro, e passa a paz de Deus. Tem vezes que nem olha direito para a cara da irmã, parecendo que tem um rei na barriga. Falou por falar assim. Tem muitos irmãos e irmãs que são assim, não têm o dom da humildade. Então, meus queridos, se você está me assistindo neste momento e você não tem o dom da humildade, peça a Deus. Ore e peça esse dom para vocês, porque Jesus Cristo ele veio na humildade, ele nasceu na humildade. Jesus Cristo ele tornou-se voluntariamente pobre, mesmo sendo dono de tudo, né, do ouro, da prata, mas ele veio ali, se fez homem, mesmo sendo Deus, mesmo tendo tudo, ele se fez homem, ele tornou-se pobre. Ele tinha compaixão das pessoas desprezadas. Ele foi tão humilde que ele chegou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele não ficou lá esperando, pedindo para que os discípulos vinham servir e lavar os pés dele, não. Ele foi lavar os pés dos seus discípulos como um ato de humildade. Então nós temos que ser humildes. Então muitas pessoas acham que vão entrar no céu sem o dom da humildade. Às vezes, né, são empresários e aí acabam passando por cima, pisando em cima dos empregados, sem ter humildade, porque tem muito poder aquisitivo. Sendo servo de Deus, acontece muito isso, gente. Que nós possamos ter esse dom, né? De chegar na igreja e abraçar aquele irmão que seja um empresário, que tenha alto poder aquisitivo,
e abraçar também aquele irmão que não tenha nada, que não tenha nem o que comer e nem o que vestir. Nós temos que tratar todos iguais, com o mesmo amor, com a mesma comunhão. Nós temos que ter esse dom, meus queridos, e infelizmente tem muitos irmãos que fazem acepção de pessoas na igreja, faz separação de irmãos ali. Aquele que tem, eu me aproximo, aquele que não tem, eu não quero chegar muito perto. Acho que tem até medo de se aproximar, pensando que o irmão vai pedir algo. Tem muito isso nas igrejas. Jesus Cristo ele foi humilde, ele nasceu na humildade. Então ele poderia ter toda a glória, mas ele não, ele foi humilde. Ele não chegou, quando ele chegou em Jerusalém, ele não chegou montado em um cavalo branco, não. Em um tapete vermelho. Ele chegou montado em um jumento. Olha a simplicidade de Jesus, né? Para vocês verem. O rei, o nosso rei, chegou em um jumento. Ele não queria nada que viesse vangloriá-lo. Ele queria tudo. Jesus Cristo ele queria tudo na simplicidade. Ele veio para nos mostrar o que é o dom do amor, o dom da caridade. Então vamos ter simplicidade com os nossos irmãos. Então vamos ser humildes. Mesmo que você tenha condições financeiras de vestir as melhores roupas, calçar os melhores sapatos, comer os melhores alimentos, mas não esqueça do dom da humildade. Então, meus queridos, o vídeo foi curtinho, foi só para falar sobre esse assunto para vocês. A paz de Deus, que Deus abençoe. Tchau.